Aquele que esquece a própria história está fadado a repeti-la. Sobrevivente. Esta frase está muito em evidência. Toda hora a gente vê alguém falando isso aí, né? Aliás, não é de hoje, isso é uma coisa muito antiga. Mas ela, parece que os políticos se apropriaram disso e só falam disso, né? É o tempo todo falando essa frase. O povo que esquece a própria história está fadado a repeti-la. Edmund Burke, um irlandês que nasceu britânico, porque a Irlanda pertencia à Inglaterra na época, né? 1700 e umas pedradinhas, século XVIII. Foi um filósofo. E aí essa frase é muito falada, toda hora eles falam, agora então com o negócio de 1964 aí, toda hora alguém fala essa frase. E engraçado que o Edmund Burke, ele é considerado, né, o pai do conservadorismo. Para animar o pessoal da esquerda, Edmund Burke é considerado o pai do conservadorismo moderno, que levou a Margaret Thatcher. Edmund Burke. Então, eu pesquisei essa frase porque esse momento está muito interessante, né? Todo mundo falando sobre revolução, contra-revolução. E eu vou te falar, tem um negócio que aconteceu em 1964, que muito pouca gente fala, mas tem aí uma meia dúzia que fala, foi muito mais importante. Foi meu nascimento. Sobrevivente. É isso aí. Nasci 2 meses antes da revolução, contra-revolução, da ditadura. Enfim. Então aquele que esquece o próprio passado, ou esquece o passado, está fadado a repeti-lo. Tem uma outra frase do Edmund Burke, que é muito famosa, que é a seguinte: para que o mal tenha sucesso, basta que os bons não façam nada. Edmund Burke também. Entendeu? Agora, senti que tem umas pessoas que ficaram meio ressabiadas com essa frase. Tá mais conectada com o pessoal do conservador da direita, né? Então, a gente precisa saber o que está falando, né? E como essas coisas interferem na nossa imaginação, na nossa realidade, na nossa programação. Tá certo? Então, essa frase do Edmund Burke, a primeira, né? Aquele que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Ela cria um gap, um gatilho de que invariavelmente o passado vai se repetir, né? Se você não conhecê-lo. E aquele que não conhece está vivendo na ignorância. E aí eu conto a minha verdade, ou para um lado ou para o outro, isso não importa. Só que os dois estão errados. Estou fazendo esse vídeo para te falar isso, que o passado não vai se repetir. Aliás, o passado nunca se repete. São sempre erros novos, às vezes parecidos com os antigos, mas o passado não se repete. Certo? Que os atores são outros, o momento histórico é outro, as circunstâncias são outras, e no momento atual tem 2 variáveis aí que nunca houveram na história. As tecnologias são outras e
que a pandemia, o lockdown, a questão de todos fechados em casa, globalmente. Então, é impossível qualquer evento histórico que aconteça neste momento ser igual a algum evento histórico de 10 anos, 20 anos ou 57 anos atrás. Isso eu te garanto. Aposto. Quem quer botar aí 10 milhões na mesa aí, vamos botar. Certo? Então os movimentos políticos, eles existem. As nossas mentes tentam criar conexões para poder fazer com que a gente entenda, né? E os políticos sabem bem disso. Então eles usam as datas, eles usam os movimentos, as alianças para criar essas conexões e você ficar confuso com medo. Ah, vai ter revolução. Ah, o comunismo vai imperar, né? O fato é que a gente está com quem está mandando o país hoje já tem algum tempo, é o medo, né? O medo vem comandando o país, não é de hoje, já tem muitos anos. E o medo tem gerado uma série de eventos que são confusos para a nossa cabeça. A gente vê decisões jurídicas que são políticas. A gente vê embasamento político que diz ser científico, né? Usando-se inclusive esta frase do Burke, do Edmund Burke, da história, né? O fato é que a gente tem que ir com paciência, com calma e evoluindo a nossa realidade do momento, para que a gente possa passar por isso. Hoje, o maior obstáculo não é vencer o coronavírus ou um grupo político vencer o outro, não é isso. O maior objetivo do momento é a gente passar por esse momento histórico que a gente está vivendo sem fazer besteira, nem de um lado nem do outro. Algumas besteiras têm acontecido, mas se elas se acentuarem, aí vai ficar ruim, porque aí o outro lado vai reagir por medo. É sempre assim. E não tem nada a ver com o que já aconteceu, tá? Então Edmund Burke, procura aí, ele tem um montão de frases, tem mais de 100 frases aí famosas. Filósofo importante, influenciou Kant, que foi quem deu mais visibilidade ao Edmund Burke, né? E essas frases dele ganharam aí a boca popular aí, né? É igual outra que também falam muito aí, que eu não sei de onde veio isso, é o Estado Democrático de Direito. Negócio engraçado essa frase, né? O Estado como se não houvesse problema na saúde antes da pandemia, que os hospitais estivessem com ociosidade de leitos e atendimento perfeito, como se a justiça não cometesse equívocos monstruosos, né? Tipo, prender inocente e soltar culpado, antes da pandemia, não estou falando de agora não, tá certo? Como se a gente vivesse num mundo perfeito. A gente nunca viveu nesse mundo aí, tá certo? A gente vivia num mundo que tinha um certo equilíbrio, que as pessoas podiam ter um pouco mais de segurança com relação ao seu amanhã. A gente continua nesse mundo, só que agora tem essa pandemia aí. Então a gente tem que ficar atento, só isso, só ficar atento. Não precisa ficar apavorado, né? Então é isso aí, sobrevivente. Ah, porra, ontem choveu, hoje está ventando. A gente está aqui, vai começar a esfriar, né? Vai ficar bom, vai ficar legal. Friozinho, inverno, coisa boa.
É isso aí, meu amigo, minha amiga. Tudo de bom pra você, sem medo e Edmund Burke na cabeça. Cuida aí. Beijo.